noite. Vamos acerenar nossos corações e agradecer ao Mestre Jesus, nossa querida Mãe Maria, por estarmos aqui nesta noite, nessa casa de oração, nessa casa de amparo, e pedir a espiritualidade amiga, espíritos benfeitores, lanceiros de Maria, o irmão José, que nos abençoe e nos proteja, nos ilumina e que abre nossos corações nessa noite para que possamos prestar atenção na mensagem que nosso amigo dos anjos vai passar nessa noite. Que possamos levar um pouquinho, sim, da luz para nossos lares. E, com certeza, se fizermos isso, nós vamos sair daqui bem melhor do que aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. É um imenso prazer estar nessa casa pela primeira vez, para poder estar falando um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Como foi falado no início, a gente realmente, quando a gente procura um tema, a gente procura algo que a gente precisa para nós. Até me fez lembrar um fato curioso do ano passado. Em 2018, quando eu resolvi começar a fazer palestra, foi para minha esposa o que eu deveria falar, que era algo que eu precisasse melhorar em mim. E ela falou que era o trato com as pessoas, vamos ser mais simpático. Aí pouco tempo depois ela percebeu que ia ser muito difícil fazer naquela época, e ela deu outro tema mais leve. E ficou. O ano passado, depois já de alguns anos, estudando um pouquinho mais, eu tive a vontade de conseguir montar uma palestra sobre isso. Eu tinha 2 palestras só marcadas, na época quando eu montei. A partir do dia que eu montei ela, fiz mais 7 vezes. Eu precisava falar, realmente precisava ouvir bastante, né? São 2 ouvidos próximos da boca. Então, a gente é realmente direcionado para o que a gente precisa, para o que a gente busca. E na época isso me chamou muita atenção. Eu tinha só 2 palestras. Como o tema era difícil, eu preciso muito disso, ainda preciso muito disso. Eu falei 7 vezes, a mesma palestra. Então, é bom, é muito bom para a gente, é prazeroso estarmos aqui. Mas hoje eu vou falar com vocês sobre a força do pensamento. Algo tão importante que a gente tem muita dificuldade, muitas vezes desatenção com isso. Nas minhas pesquisas eu vi uma frase de Henry Ford, que ele falava, Henry Ford foi um empresário norte-americano que faleceu em 1947, ou seja, faz um certo tempo. Ele falou que pensar é um trabalho mais difícil que existe, porque talvez por isso poucas pessoas dediquem a ele. E aí, de fato, se naquela época já era difícil que se dedicasse ao pensamento, hoje é mais ainda. A tecnologia nos deixa muito preguiçosos, né? As respostas fáceis que o Google nos traz, nem sempre todas certas, na verdade muitas delas são equivocadas, mas a gente acha tudo ali. A tecnologia nos deixou um pouco menos dedicados ao pensamento. E a gente às vezes não avalia o quanto é importante a força que esse pensamento tem na nossa vida. A gente precisa dedicar um pouco mais. Eu observo muito, cuidado com as crianças, principalmente, pelo que a tecnologia nos faz. Crianças que têm o celular como ato de distração que faz parte da vida delas, normalmente são menos curiosas. Aquelas que têm o celular apenas para tirar foto, para falar com alguém, são mais criativas, mais curiosas, mais perguntam, entendem melhor, são mais propícias a aprender, a crescer. Isso eu percebo diariamente com as crianças que têm na minha vida. Então, como está o nosso pensamento? Nossa, o que eu ando pensando? O que eu ando nutrindo? Porque na verdade o pensamento o que é? O literatura espírita vai nos falar que o pensamento é como se fosse as mãos do espírito. Nosso corpo
atividades do Espírito usa o pensamento. O pensamento é a mão do Espírito. E como está o nosso Espírito? O que a gente está pensando, o que a gente está nutrindo, o que a gente está fortalecendo. O nosso pensamento ele tem a capacidade de manipular a matéria, de criar realmente as coisas. Tudo que a gente pensa tem forma. De uma certa forma, a gente tem até, diria que até tem vida que a gente pensa. Então, o que a gente pensa está aqui ao nosso redor, a gente propaga isso. Tudo que a gente pensa, a gente está propagando e está fortalecendo isso. E o que eu ando pensando? O que eu ando nutrindo? Como eu ando, o que eu ando fortalecendo na minha vida? Eu ando fortalecendo às vezes as minhas lembranças ruins, as minhas mágoas, os meus sentimentos. Ou eu ando fortalecendo as coisas boas, positivas, que vão me fortalecer, que vão dar mais condições de enfrentar dificuldades que todos nós temos. Cada vez que eu revivo uma mágoa, que eu relembro algo que foi ruim na minha vida, eu estou fortalecendo isso, eu dou mais força, mais vida para ela. Para eu eliminar depois, fica muito mais difícil. Ao mesmo tempo que quando eu fortaleço meus pensamentos positivos, em coisas boas, em coisas prazerosas, em coisas que vão me fortalecer, eu também estou dando força para isso. Vai me deixar ainda mais forte, mais capaz. Vou ter mais condições de enfrentar dificuldades, que fazem parte do nosso aprendizado, como foi falado antes da palestra. As dificuldades todas nós temos. E ainda teremos por muitas e muitas encarnações. Faz parte do nosso processo. Não é porque eu vou mudar, às vezes, então eu vou pensar diferente e já vai mudar tudo. É o primeiro passo. Tudo começa no pensamento. Tudo que as nossas ações iniciam no pensamento. Então a gente precisa começar a trabalhar e pensar e avaliar o que eu estou pensando. O que eu quero para mim? O que eu quero de melhor para a minha vida, para quem está ao meu redor? Começar a policiar isso. Jesus não falou, orar e vigiar. Vigiar o quê? Vigiar os nossos pensamentos. Porque qualquer distração, a gente volta a cometer erros que a gente já fazia anteriormente, mesmo nos esforçando. Aqui nesse ambiente gostoso, a gente vai ter pensamentos bons. Com certeza, saindo daqui, vamos para casa tranquilos, cheios de boas energias, com pensamentos positivos. Mas até quando nós vamos conseguir manter isso? Oscilações, variações, é normal, faz parte. Ninguém vai conseguir pensar positivamente o tempo todo. Não, mas a gente precisa começar a trabalhar isso em nós, pelo menos por mais tempo, quanto mais a gente conseguir pensar coisas boas, quanto mais a gente conseguirmos vigiar nosso pensamento e manter um padrão bom, melhor para nós mesmos. Afinal, nós temos dificuldades todos os dias. Também temos muitas coisas boas todos os dias. O que eu estou concentrando? Quando eu estou voltando do trabalho para casa, eu vou pensar no quê? Estou pensando nas contas que eu tenho para fazer, no trabalho que eu tenho que terminar em casa, nas dificuldades que eu estou tendo ali. Eu estou pensando que bom que eu estou voltando para casa. Eu tenho uma casa, eu tenho uma família, que eu tenho coisas para agradecer, para resolver. Meu pensamento está focado nas coisas boas ou nas dificuldades? O que eu vou encontrar? Aí a gente lembra muito, é muito comum quando a gente vai encontrar um reunião de família. Porque o que a gente pensa, nossa, aquele parente vai estar? Nossa, aquele tio chato que faz toda pergunta. Porque a gente não pensa, que bom, eu vou estar junto com pessoas que estão ao meu redor para me ajudar. Sejam para ser meu apoio, para ser meu ponto de apoio, de fortalecimento, de meu braço direito que vai me amparar nas dificuldades, como aqueles nossos familiares que são aqueles para nos testar, para nos verificar se realmente aprendemos a ter mais paciência, ser mais tolerante, ser mais benevolente. Por que não enxergarmos isso como uma oportunidade? Pensarmos coisas boas, positivas. Pô, que legal, vou ter vários parentes, vou encontrar aquele tio que eu gosto tanto, aquele irmão que eu vejo faz tempo. A gente lembra primeiro em quem? Aquele que nos incomoda. E assim em toda a nossa vida. Eu vou trabalhar, eu lembro de quem? Aquele companheiro de trabalho que me irrita, que me incomoda. Enquanto eu deveria pensar em me concentrar naqueles que me ajudam, que me põem para cima, que estão ali para me fortalecer, para trabalhar junto, para aprender comigo. E nesse o que dificulta, enxergar neles uma oportunidade de melhoramento, também, de crescimento. E não como algo que vai dificultar. Focar o pensamento nas coisas importantes, nas coisas boas, naquilo que realmente vai trazer algo melhor para nós, que vai nos deixar melhor. Nós somos a cada dia uma humanidade mais doente, né? Com depressão, com ansiedade, com várias outras doenças que começam nas crises. Que começam onde? No pensamento. É só o pensamento que causa? Não é só o pensamento, mas inicia ali. São doenças graves, precisam de atendimento, precisam de tratamento, precisam de medicamento, lógico, precisam de todo o aparato necessário. É muito grave essas situações, mas ela começa onde? Nosso pensamento. No que eu estou nutrindo, no que eu estou focando.
objetivo ali. Quando eu começo a gerar mágoas, eu gero energias ruins, onde é o primeiro prejudicado? Sou eu. Parte do outro? Talvez, depende da condição dele, mas eu vou ser prejudicado de qualquer forma. O pensamento, e quem gera ele, é o primeiro impactado. Um exemplo que eu gosto de usar é: tem como fazer um bolo sem sujar a vasilha? Não tem. Então, se eu gero pensamento ruim, energia ruim, ela começou antes. Quem já ficou todo envolto e já absorveu toda aquela energia? Então eu começo por mim, pensar em coisas boas, coisas diferentes, assim eu vou começar a melhorar, assim eu vou começar a emanar coisas melhores. Inclusive, como eu falei, a nossa saúde, né? O que eu estou pensando hoje? Assim vai ser meu amanhã. O que eu estou sofrendo hoje é consequência de muitas coisas que eu pensei ali atrás. A gente pensa às vezes que tudo que está acontecendo na nossa vida são provas, são expiações. Temos sim muitas provas e expiações. Esse é o nosso planeta, a condição do nosso planeta. Estamos aqui para resolver essas questões. Mas muitas das outras coisas não são provas anteriores, são coisas que nós mesmos causamos através do nosso dia a dia, da nossa escolha, do nosso pensamento. O nosso corpo é composto por uma parte de água. Né? A gente já viu aquelas imagens que a gente, só de falar, a gente consegue alterar o formato molecular da água. O nosso corpo, a gente não consegue mudar ele também. E muito. É fácil? Não é fácil. Eu vou me curar, então eu vou ficar livre de qualquer doença, até das gripes, se eu pensar positivo? Não. Não é a nossa condição ainda, nós estamos muito longe disso. Mas a gente pode se fortalecer. A gente pode sim estarmos melhores amanhã do que estamos hoje. Se a gente começar a trabalhar isso, começarmos a avaliar todos os dias. O que eu estou pensando? O que me causa incômodo? O que está me deixando mais nervoso, mais estressado? E por que isso me incomoda tanto? Preciso me avaliar e começar a mudar o foco. Se aquela pessoa me incomoda tanto, por que eu estou pensando nada? Por que eu não penso em outra coisa? Por que eu não busco algo diferente? O Evangelho. Vigiar o nosso pensamento. Surgiu alguma ideia diferente, algo que não é o meu habitual de fazer, algo que está me trazendo mal? Pare e pense. Não é legal, isso não é para mim. Então agora muda. Busca algo prazeroso, algo que vai se fazer você pensar algo diferente. O Evangelho é a receita básica para si. Qualquer coisa para ler o Evangelho, você vai encontrar uma resposta, vai te acalmar, vai te mudar a tua forma, a tua vibração naquele momento. Vai ter muitas outras possibilidades. Pessoas que gostam de ouvir uma música, vai ajudar. Ler alguma outra coisa, assistir um vídeo, alguma coisa que vai ser interessante, vai fazer ela mudar. Vai deixar os pensamentos ruins, que vão causar prejuízo para a nossa saúde, e pensar coisas boas. Então a gente precisa se avaliar, precisa se conhecer, precisa entender. Então isso está me fazendo mal? Mudo, eu tenho que mudar. Vou mudar rápido? Não é agora para outra, demora, mas eu preciso começar. Emmanuel, no livro Pão Nosso, vou até ler um trechinho, ele fala: renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que infundiram pensamentos. O que ele quer dizer? Às vezes a gente começa a agir diferente, fazer algo diferente, a gente acha que já resolveu tudo. E não é, o pensamento é mais profundo. O nosso pensamento ele exprime o que está no nosso interior. São inúmeras, incontáveis existências acumulando qualidades, aprendizado, conhecimento e também alguns débitos. Isso está vindo, está dentro de nós, está na nossa essência. Então, eu preciso começar a pensar diferente para começar a reagir e mudar essa essência. Vamos dar um exemplo para ficar bem fácil para a gente entender. Recentemente nas redes sociais surgiram aí os influenciadores que têm bastante dinheiro e começaram a fazer o quê? Doar dinheiro para as pessoas, pagar as contas das pessoas que encontravam na rua, comprar às vezes algum material que a pessoa está com dificuldade ali e pagar essa conta. Isso é uma atitude boa? Muito boa. Se aquilo estiver na essência deles, eles vão continuar fazendo por muito tempo. Se a essência deles não for essa, o intuito da vida naquele momento era só ganhar mais curtidas, ser mais famoso ainda, conseguir ganhar mais dinheiro, aquilo isso está dentro dele, ele vai voltar a fazer isso. Ele vai fazer um momento, a partir do momento que diminuiu, ele para. Porque volta o sentimento, volta aquilo que está dentro dele, internamente, que não é fazer o bem, ele estava querendo aparecer.
enquanto se ele tivesse realmente dentro dele fazer o bem, ele continua fazendo. Outro exemplo mais simples ainda, vamos supor que o Adilson vai cair, outra pessoa e caiu no chão. Qual seria o pensamento, talvez, digamos, quem está lá fora, quem está aqui já mudou um pouquinho, não vai pensar nisso. Também não presta atenção, não toma cuidado, né? Se olhasse para frente não cairia, bem feito, mereceu, não é isso que a gente vai pensar? E qual deveria ser o pensamento correto que nós devemos ter? Precisa de alguma coisa? Machucou? Está tudo bem? Às vezes a gente vai falar isso, mas o pensamento não está pensando isso. Está lembrando nós, está vendo? Aquela vez que ele falou, ele mexeu comigo, ele brigou comigo, tá? Aconteceu com ele. É mudança de pensamento. Vai pela nossa essência. A nossa essência ainda está em criticar, em julgar, em avaliar de outra forma. A nossa essência ainda pesa um pouco. Se a gente começar a pensar diferente, agir diferente, a gente vai conseguir. Quando acontecer uma situação bem simples, como eu citei agora, a gente vai conseguir ter uma atitude diferente. A gente vai de fato pensar e fazer o certo. Então a gente fica lá, mas isso é gradativo, como a irmã nos falou. Demora, renúncia, porque o que está aqui é muito forte, é muito tempo, são muitas vivências. Não vai mudar de uma hora para outra. Mas a gente tem que persistir nisso, buscando os meios possíveis. Como eu falei, o Evangelho, a vir aqui na casa espírita, assistir algo edificante, buscar ler outros livros, outras obras, aprender um pouco mais sobre nós mesmos, que é muito importante e muito difícil. Começarmos a nos avaliar o que eu estou pensando, o que eu quero para mim. Inclusive, Leon Denis vai falar isso. Que nós somos a emissão, o nosso pensamento traduz em movimentos vibratórios, e seu foco de emissão pela repetição dos mesmos atos. Transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. E se classifica assim mesmo pela natureza das energias e se torna sempre irradiador. Da mesma forma que eu falei do pensamento gera energias nós também irradiamos as energias. Então, se a gente pensa coisas boas, a gente está emanando energias boas para quem está no nosso lugar, para quem está próximo da gente. Então, quando eu começo a pensar no bem, agir no bem, trabalhar no bem, eu gero energias boas, energias positivas. E isso vai atrair coisas boas e coisas positivas. Da mesma forma que o contrário. Então, quando eu penso coisas boas, eu faço coisas boas, eu estou gerando bem para mim e para quem estiver ao redor. Vai até acabar, tiver a condição de captar isso, de receber essas energias. E como eu sei se eu estou fazendo bem ou mal? Uma dica bem simples também. Se aquela atitude que eu vou fazer, que eu vou tomar, vai trazer algum benefício só para mim, eu não estou fazendo bem. Se aquela atitude for trazer algum benefício para mais alguma pessoa, eu estou fazendo bem. Aí eu foco nas atitudes, nas minhas atividades dessa forma. Eu vou trazer bem para mais alguma pessoa, eu estou fazendo essa benéfica, vai ajudar alguém? Eu estou fazendo bem. Eu foco nisso. Isso seja de qualquer área, seja material, espiritual, tanto faz. Se o meu foco é trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para gerar mais empregos, para ajudar mais pessoas, eu estou fazendo bem. Se eu quero trabalhar mais só para eu ter mais, só para eu guardar, para ficar comigo meu egoísmo, eu estou fazendo bem. Eu preciso focar nas coisas boas e emanar essas energias boas. Para todos estão ao meu redor. Afinal, a gente atrai tudo aquilo que a gente pensa. Então, se eu não quero alguma coisa, eu não posso pensar naquilo também. É outro erro muito comum que a gente faz. A gente começa a pensar e ficar lembrando de coisas que vão me deixar mais nervoso, mais irritado. Eu estou relembrando minhas mágoas lá de anos atrás, de qualquer coisinha que alguém fez, e quando a pessoa, nossa, lembra quando ela fez isso para mim lá atrás. Eu estou atraindo essas coisas, essas situações ruins, essas situações desagradáveis, de novo. Porque eu atraio tudo o que eu penso. Eu pensar o não quero, esse não, o cérebro não percebe, não entende. Eu não quero pensar, eu não quero fazer o mal, eu não quero magoar ninguém, eu não quero que isso para mim. Esse não é reconhecido. Então o que eu penso, eu estou atraindo. Se eu estou pensando coisas ruins, coisas difíceis, isso vai voltar. Eu tenho que pensar coisas boas, coisas positivas, coisas que vão me ajudar a crescer, que vão ajudar os outros. Eu atraio tudo que eu penso aqui que eu tenho afinidade. Nós somos, uma pessoa que eu falei, ele tem uma energia, que ela está formada. Quem nunca aconteceu a situação de pensar alguma coisa que está ao seu lado falar aquilo que você pensou? Faz isso aí. O
Os pais têm muito isso de pensar, lembrar, sente alguma coisa do filho. Ele liga o filho estava pensando exatamente aquilo que os pais estavam pensando. Tudo é a mesma sintonia. Então, o que eu gero, eu vou captar também na mesma proporção, da mesma energia, da mesma situação. Se eu estou gerando coisas boas, eu vou atrair outros espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que também pensam e buscam fazer coisas boas. Como eu falei no meu trabalho, no caso, onde quer que esteja, se eu estou sentindo que o clima não está legal, tem uma coisa que não está bem, não está funcionando, começa a mudar para mim. Se eu começar a mudar meu pensamento, mudar energias boas, começar a mudar isso, emanar essas energias positivas, eu vou atrair pessoas também com energias positivas. A capacidade de mudar o ambiente total é muito maior. Se eu focar nas coisas difíceis, vai ficar mais difícil. Então eu preciso emanar coisas boas, para receber coisas boas e assim melhorar onde eu estiver. Sempre orando, vigiando, cuidando para que isso não mude. Porque a tendência é oscilarmos, é natural nós variarmos muito. Nosso pensamento ele não consegue ser contínuo, então, claro, a gente tem essas oscilações. Por isso eu preciso olhar, por isso eu preciso vigiar, por isso eu preciso cuidar. Sempre trabalhar nisso. Buscar as coisas boas, buscar trabalhar com Deus, buscar melhorar o meu dia a dia, emanar tudo que há de melhor em mim. Nas maiores, nas coisas mais simples do dia. Às vezes um bom dia, um sorriso, uma recepção que é feita aqui na casa para todo mundo, isso às vezes é a parte mais positiva que a pessoa tem no dia dela. E a gente não valoriza isso várias vezes. Por isso que o ambiente é gostoso, é bom. Por isso, porque é muito hábito. Entrou na casa espírita é bem recebido. É com um bom dia, é com boa noite, é com um abraço, é com carinho. E a gente esquece disso fora daqui às vezes. Em casa, no trabalho, na rua, as pessoas passam ao nosso lado e a gente nem olha. A gente não responde às vezes um bom dia, a gente não responde um sorriso. A gente não dá atenção, a gente não cuida do que está às vezes passando pelo nosso caminho. Enquanto que isso poderia fazer muita diferença. Porque se eu estou emanando coisas boas, se eu estou doando a minha energia, estou dando um sorriso, estou desejando um bom dia, estou agradecendo alguma coisa, estou emanando essas coisas, eu vou atrair isso para mim também. Tanto os companheiros encarnados como desencarnados que vão estar aqui nos ajudando. A gente tem o hábito também muito forte em nós de reclamar das nossas dores. Temos dores? Temos. Temos que buscar melhorar, cuidar dessas dores? Temos. Mas essa não pode ser o nosso foco. Alguém vai contar alguma coisa para a gente, alguém está passando por uma dificuldade, vem pedir nosso auxílio, perguntar, comentar sobre isso, a gente sempre tem um valor maior que aquela pessoa. Tem esse péssimo hábito de competir nas dores. A pessoa vai falar assim, nossa, eu estou com uma dor na perna, o meu dói as duas. A gente foca nessas dores. Temos dores? Temos. Precisamos trabalhar elas, precisamos cuidar delas, precisamos. Mas não pode ser o foco das nossas conversas, não pode ser o foco dos nossos pensamentos. Vamos pensar na solução delas, mas vamos emitir coisas boas. Vamos emitir. A pessoa veio trazer um problema para a gente, vamos ver o que ela precisa. Se ela precisa só falar, vamos só ouvir. Muitas vezes é só isso que a pessoa precisa. Vamos falar. Você só ouve ela, você está fazendo um bem enorme. Mas a gente quer comparar, a gente quer discutir, a gente quer achar que a dor dela não é tão grande. A pessoa vem questionar e falar que está com algum problema e fala, não, mas só isso. Só por esse motivo você está assim? Não é isso. A gente não sabe o quanto que aquilo ali está causando naquela pessoa. A gente não tem essa noção, não tem essa dimensão. Não sei, sabemos que ela vivenciou nessa vida e em outras. Aquilo ali às vezes é só o finalzinho, o estupim de tudo que vem se acumulando. Então vamos respeitar as dores dos outros, mas não vamos focar nisso. Ela vai trazer uma dor, ela quer ser ouvida, vamos ouvir. Mas não vamos competir, vamos expor a nossa desnecessariamente. Se tivermos uma conversa fraterna, um atendimento, aí é a hora de a gente conversar realmente, expor nossas dores, perguntar, falar. Mas no dia a dia, nas conversas, vamos focar nas coisas boas. Vamos focar em algum ponto que a gente tem de bom, que a gente tem de positivo. Eu lembro sempre que a gente tinha um companheiro na nossa casa que desencarnou alguns anos atrás. Ele passou por 2 transplantes, tinha vários problemas de saúde. Mas toda vez que a gente ligava para ele, ele respondia assim: como é que o senhor está? Eu estou ótimo. E sorrindo. Essa é a resposta dele, sempre. Nunca mudou. Ele podia estar com dores, podia estar
abalado, estava feito hemodiálise, estava mal. Como é que o senhor está? Eu estou ótimo. Ele sorri, sim. Era dele, era natural dele. Então a gente precisa emanar isso. Ele não reclamava das dores dele, ele tinha entendido as dores dele. Ele estava mal? Estava. Mas ele estava ótimo porque ele estava a melhor forma que ele podia estar. Ele estava, como foi falado também, ele era resignado, ele entendeu as dores. Ele sabia, ele buscou, ele fazia o tratamento, mas aquilo não tinha como ele curar aquela doença dele. Então ele entendeu. Ele estava bem, dentro do limite que ele tinha. Era a possibilidade dele. Então ele estava ótimo dentro daquela situação. E às vezes a gente está com problemas bem menores, a gente só reclama. A gente foca nessas dificuldades e elas só aumentam, só amplificam. Porque eu estou doando energias, eu estou gerando energias, eu estou manipulando essas energias, essa parte não, essa forma que é complicada. Então a gente precisa começar a pensar nisso. A gente não pode ser só resignado, a gente precisa ter ação. Todas as passagens do Evangelho nos convidam a agir, a nos mover, a nos buscar. Até para ser auxiliar a gente precisa levantar a mão. Então a gente tem que ser resignado para aquela situação que a gente não pode resolver. Mas a gente tem que agir para buscar soluções daquilo que a gente pode. Eu ouvi isso do Haroldo do Tadias essa semana. A gente tem que ter as duas situações. Você ser resignado, sim. E tem situações que são realmente provas, são situações que a gente não vai resolver essa vida, não vai ser agora. Então a gente entende e vive da melhor forma que nos é possível naquele momento. Mas outras coisas, muitas delas causadas por nós mesmos, a gente precisa trabalhar para mudar. A gente precisa agir, precisa se movimentar, precisa buscar o auxílio, precisa buscar o socorro, precisa buscar o próximo. Se nós conseguimos resolver isso tudo sozinhos, a gente não precisava viver em sociedade, a gente precisava dos outros. Nós estamos juntos para isso, para um ajudar o outro. E eu tenho que estar disposto a ajudar o meu próximo e também a pedir ajuda, que é um ato tão difícil também para a gente. Nosso egoísmo é tão forte que a gente não gosta de pedir ajuda. Então, quando a gente consegue pedir ajuda, a gente consegue buscar o auxílio, é importantíssimo. Não vamos focar nisso, vamos focar nas coisas boas. No livro Sinal Verde, o Germano, o prefácio, na verdade, de Sinal Verde, que eu de André Luiz, confundi aqui. Ele fala que a gente desconhece, que a gente vive nessa troca de energias, nessa troca de pensamentos. Que vem complementar o que eu estava falando antes. A gente todo mundo está pensando, as energias estão todas aqui. Eu capto aquilo que eu estou disposto a captar, a receber. O carinho de todo mundo que está aqui, todo mundo que está aqui. Energias positivas estão aqui, ao meu redor. Se eu estiver disposto, eu vou captá-las. Se eu não tiver, eu não vou. A prece, ela tem um alcance que a gente não consegue calcular, a gente não consegue mensurar. Ela vai alcançar onde for. Então é importantíssimo a gente fazer a prece, não só para nós, mas para os outros. E ela vai atingir, vai chegar onde quer que seja, aquele parente que mora lá longe, aquele amigo, que aí aquela pessoa que a gente nem conhece, vai. Vai chegar até lá. O pensamento ruim vai chegar até a pessoa? Vai até ela vai receber? Depende dela. Depende da capacidade dela. Depende do que ela está pensando naquele momento. Aí por isso que a gente volta de novo, não esquece nunca desse vigiar. Porque às vezes alguma pessoa pensou mal de mim, gerou uma energia ruim. Se eu estiver bem, não vai me afetar. Se eu estiver pensando coisas boas, se eu estiver fazendo no momento de prece, se eu estiver equilibrado, se eu estiver me buscando estar sempre bem, não vai me atingir. Ou se atingir, vai ser bem menos. Mas se eu estiver descuidado, se eu estiver pensando em outras coisas, se eu estiver fazendo outras atividades que não vão trazer tanto benefício, não tem como eu querer ter uma boa noite de sono se não dá pena todo dia. Por exemplo. Não condiz uma coisa com a outra. Fica vendo coisas ruins, notícias ruins, pesadas, ouvindo músicas ruins, qual vai ser a minha qualidade depois? Como eu consigo pensar coisas boas se eu não me preparo para isso? Vou assistir um filme de terror e querer dormir bem? Não vou conseguir. Não tem como. Tem que estar condizente às coisas. A gente precisa se preparar para isso. Eu quero ter uma boa noite de sono, então eu vou fazer uma prece antes de dormir, vou assistir um filme interessante, vou ver algo produtivo, algo de útil, vou melhorar minha vibração, vou melhorar meu pensamento, através de mudando pequenas atitudes, pequenas coisas todos os dias, escolhendo melhor as coisas que eu vou fazer.
precisa então deixar de assistir notícias? Não, não é isso, só você escolher um pouquinho. Diminui o tempinho, não consegue parar de assistir tudo, muda um pouquinho. Mas vai começando a mudar, vai começando a focar em, vamos começar buscando atitudes melhores, atitudes novas. Vamos buscar coisas melhores para nós. Coisas simples, bem simples. A gente não exige, não precisamos de coisas grandiosas, mudanças drásticas, não. Nossa encarnação vai dar passos bem lentos, bem aos poucos, bem. Só tem que ser contínuos, tem que ser na mesma direção. E a gente oscila bastante, não é natural. Mas eu preciso começar a pensar, começar a avaliar o que eu assisto, o que eu faço, o que eu leio. Será que isso não está trazendo consequências para o meu corpo físico? Será que o que eu estou fazendo no dia a dia, que parece ser inofensivo, não está me prejudicando? Não está prejudicando aos outros que estão ao meu redor, já que eu emano essa energia? Às vezes, algum familiar, alguma criança sempre irritado, está bravo, nervoso, mas e aí, o que eu estou fazendo para tentar acalmá-lo? Eu estou ficando bravo com ele ou estou tentando gerar energia positiva, tentando pensar diferente, tentando entender, trazer um conforto para aquela pessoa que está ao meu redor? Eu preciso começar em mim. O foco simples, né, o Evangelho e a doutrina espírita nos faz refletir que o foco é em nós, é sempre em nós. A mudança é em nós. Para receber uma energia positiva, receber um passo, o passo ser realmente eficiente, eu tenho que querer, eu tenho que estar disposto, eu tenho que estar com vontade, eu tenho que estar pensando que isso vai me fazer bem. Então o foco principal sou eu. Mas se eu começar a me mudar, também começa a ajudar o mundo. Eu começo a chegar a agregar coisas boas para mim. Eu começo a agregar essas coisas boas para quem está junto comigo. Então, todas as pessoas que estão junto comigo são importantes, mesmo aquelas mais difíceis, principalmente essas, que estão aí para nos testar, para nos mostrar que temos pontos a melhorar, coisas a reparar. A gente precisa valorizar isso e tentar extrair coisas boas disso, todas as situações. Tudo que acontece na nossa vida tem algo positivo, até as dores, principalmente as dores. As dores vêm para nos mostrar que tem algo errado, que a gente precisa mudar a direção daquilo. Então, se tem algo doendo, é porque algo que eu fiz, ou que eu estou pensando em fazer, vai me causar mal. Então, se está doendo, é porque eu preciso parar, repensar o que eu fiz, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso mudar. E aí eu foco nas coisas boas, gero energias boas, envolvo quem está ao meu redor com energias positivas, de carinho, de amor, de caridade, de benevolência, tudo aquilo que o Evangelho nos ensina. O amor é algo, resume toda a doutrina, né? E a gente tem muita dificuldade em amor. A gente tem a posse e muitas outras situações. A gente tem dificuldade em amar, entender o outro, a diferença, como o outro é diferente. Somos criados simples e ignorantes, seremos espíritos puros, semelhantes, mas completamente diferentes na sua essência. Cada um tem uma vivência, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de pensar, de agir. A gente precisa aprender a respeitar isso, entender isso. O pensamento positivo é bom para todo mundo, mas eu só vou conseguir respeitar amar o meu irmão, respeitar o meu irmão, se eu entender essa diferença dele, que ele pensa diferente de mim, que ele age diferente de mim. As coisas que para mim parecem ser simples, para ele não é. Como eu falei lá das dores, eu não posso minimizar as dores do outro, eu não sei. Para mim pode ser fácil, mas às vezes algo que vai ser muito pior para mim, para ele é fácil. É o respeito, é o entendimento. A gente precisa buscar isso na nossa vida. A gente precisa enxergar isso e mudar a nossa forma de pensar. Primeiramente, a gente começar a pensar diferente, a gente vai começar a agir diferente, a gente vai começar a ser diferente. E assim a gente vai aproveitar muito melhor essa existência tão importante para nós. Tem tantos irmãos querendo estar aqui encarnados e a gente está aqui, com pessoas certas, nos lugares certos, numa cidade tranquila, num local que a gente consegue ter uma certa paz, uma certa tranquilidade. Então, por que a gente não aproveita isso? Para aumentar isso ainda mais, para propagar ainda mais essa energia positiva, esse ambiente bom, gostoso, envolver mais pessoas.
diminuir essas dores, essas dificuldades. Sabemos que tem muitas coisas ruins que acontecem, mas a gente pode minimizar isso com coisas bem simples. A oração é a mais simples de todas e a mais forte. E a gente negligencia isso, a gente não dá o devido valor que deveríamos dar. E tudo isso está na nossa cabeça. Tanto as oportunidades como as reclamações. Estão no mesmo lugar. Nós escolhemos o que a gente quer. Continuar reclamando, eu vou continuar enxergando oportunidades de melhorar, de crescer, de ser uma pessoa mais serena, mais tranquila, e assim ter mais pessoas serenas e tranquilas ao meu redor. Para quando vier uma dificuldade, eu estar mais preparado, estar mais tranquilo, estar mais consciente e ter condições de enfrentar as dificuldades que eu não posso resolver com mais tranquilidade. A doutrina nos explica isso. Jesus não falou isso, o fardo com ele é leve. Ele falou que ele vai deixar de sofrer, ele vai deixar de ter dor? Não, é leve, porque eu vou entender que aquilo tem um propósito, que aquilo tem um significado, eu vou aprender com aquilo, eu vou respeitar se eu não consigo resolver, e assim eu vou sofrer menos, eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais vou aproveitar melhor essa existência para evoluir o máximo que eu puder. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero ter trazido algo de positivo, de interessante. Como eu falei lá, isso realmente é o que eu preciso, senão eu não teria trazido isso. Eu preciso ouvir isso mais, eu preciso mudar, como todos nós. Estamos mais ou menos no nível bem parecido. Ainda pensamos muita coisa errada e devemos pensar coisas melhores. Mas a gente está no caminho certo. Já que escolhemos estar aqui numa quinta-feira, me ouvindo, buscando aprender, buscando entender alguma coisa, a gente já começou a perceber diferente. Poderíamos estar em casa assistindo o Jornal Nacional, assistindo o jogo, fazendo qualquer coisa. Mas já escolhemos estar aqui. Já é o início. Vamos agora trabalhar para continuar isso mais tempo. Saindo daqui cheio de energias boas, vamos tentar amanhã acordar com esse mesmo pensamento, com essa mesma forma, com essa mesma vibração. E assim nos esforçarmos para dar assim o dia todo. Quando bater aquela situação ruimzinha, que você vai ficar mais triste, faz algo que vai te alegrar, busca alguma coisa que vai te trazer a vida de novo, que vai te deixar feliz novamente. Cada um sempre tem alguém que é aquela coisa que te ajuda naquele momento difícil. É só pensar um pouquinho e a gente vai lembrando. Aí busca essa situação. Veio aquela tristeza, muda. Não persiste. Não insiste, não deixa ela aumentar. Já tenta encerrar ali, tenta mudar ela naquele momento. Vai ter uma tristeza, vamos mudar, vamos fazer diferente. Percebeu que alguém está triste ao seu lado? Faz alguma coisa, vai lá. Tenta trazer alguma alegria. Vamos fazer isso. Vamos exercitar isso. Nossa, obrigado.